Fala galera, beleza? Aqui é o professor Keison Sucesso e nesse 19 de fevereiro o aniversário é meu, mas o presente é para você que vai encarar essas provas de primeira etapa, espaciais. Então vem comigo, acompanha essas resoluções, porque na aula do Keison eu não me estresso, porque ele não tem fome, ele tem o sucesso. Então vamos de questões, galera. Beleza? Primeira questão, vamos lá, galera do segundo ano, segunda série do ensino médio, maravilha, geometriazinha da posição. Então, na figura abaixo, determine o número de planos, vértices, faces e arestas que podemos formar. Primeiro nós vamos focar nos planos, beleza? Olha só. Um plano ele é formado por três pontos distintos, não colineares, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó, planos. Vou chamar de plano 1, B, C, D. Plano 2, eu vou chamar de A, C, D. Plano 3, eu vou chamar de ABC. Plano 4, BAD. Então nós temos aí 4 planos, certinho? Agora com relação à quantidade de vértices, vértices nós temos 4. Que é justamente cada pontinho desse, ó, representa um vértice. Faces. Nós temos 4 faces, que são as figuras formadas, né? Arestas são as linhas. Nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? E com isso eu finalizo essa primeira questão. Vamos adiante. Sucesso total. Show! Então a segunda questão diz assim: o que significa pontos colineares e coplanares? Então primeiro, pontos colineares. Olha só. São pontos que estão numa mesma reta, linha, né? E pontos coplanares são pontos que estão no mesmo plano. Beleza? Então é só pensar, ó. Colineares, lineares que estão numa mesma linha, na mesma reta. Coplanares, planares que estão no mesmo plano, ok? Sucesso total, vamos adiante. Questão de número 3, ele diz: determine quantos e quais são os entes primitivos. Nós temos 3, que é justamente o ponto, reta e plano. São os 3 entes primitivos que você tem a noção intuitiva do que seja, mas não existe uma definição para esses 3 elementos. Beleza? Então é isso. Vamos adiante. Sucesso total. Show! Questão de número 4. Quantos e quais são os tipos de postulados que temos?
Então, lembrar que nós temos 3 postulados. O primeiro deles, o da existência. O segundo, o da determinação. E o terceiro postulado da inclusão. Beleza? Muito bem, sucesso total, show! Questão de número 5. 4 pontos no espaço podem determinar no máximo quantas retas? Então nós vamos considerar, ó, como ele fala, o máximo, nós vamos considerar 4 pontos distintos, beleza? E aí vamos pensar o seguinte, ó, para gerar uma reta, eu tenho que ter 2 pontos distintos. Então vou ter aqui, ó, AB, BC, CD, DA, BD e AC. Então nós temos 6 retas. AB, BC, CD, DA, BD e AC. Tranquilo? Ou então nós poderíamos fazer o seguinte: fazer uma combinação de 4, escolher 2, ó, que aí ficaria, quem manda na combinação é esse segundo valor. Então eu pegaria o produto 4 vezes 3 sobre o fatorial dele, que aí é 12 por 2, 6. Tranquilo? Muito bem, sucesso total, show! Questão de número 6, olha só. Determine o número de planos que podemos formar com uma pirâmide quadrangular. Então, nós vamos imaginar o seguinte, ó. Uma pirâmide quadrangular, ela tem a base sendo um quadrado, tá? Então, nós temos aqui, ó, uma pirâmide quadrangular. E aí, a questão pede o número de planos que nós vamos obter, ó. Então, veja bem, eu vou considerar aqui, eu vou chamar aqui de vértice V, A, B, C, D. Então, inicialmente, eu vou considerar o primeiro plano como sendo da base. Plano 1 é o ABCD. O plano 2 eu vou considerar como sendo BVC. O plano 3, CVD, ó. O plano 4, DVA. O plano 5, AVB. Agora vem a parte interessante, ó, que são os planos formados dentro do sólido. Ou seja, o plano 6, que é o CVA, e o plano 7, que é o BVD, ó. Então, temos 7 planos. Beleza? Sucesso total, galera. Show! Questão de número 7. Olha só. Determine o número de retas que podemos formar com os 8 vértices de um
cubo. Muito bem, ó. Tendo em mente a ideia, o formato de um cubo, nós vamos obter as retas que ele está pedindo, ó. Então, nós vamos fazer o seguinte, que é só um esboço, tá bom? Muito bem. Então, diante desse esboço, eu vou considerar, ó, que aqui seja, ó, A, B, C, D, E, F, G, H. Tranquilo? Então, para formar uma reta, eu tenho que ter dois pontos distintos. Então, inicialmente, eu tenho livre 8 pontos, que são os 8 vértices. Então, eu tenho 8 possibilidades para escolher o primeiro ponto. Primeiro ponto. Então, 8 possibilidades. Feita a escolha de um deles, vamos supor que eu escolhi inicialmente o ponto A. Então, ficaram livres para a escolha do segundo ponto 7 deles. E aí, multiplicando, eu tenho 56. Agora, vem um detalhe importante, que é o seguinte, ó. Por exemplo, a reta AB é a mesma reta BA. Então, percebam que cada reta está sendo contada 2 vezes. Então, eu vou dividir por 2, ó. Então, com esses 8 vértices, né, ó, nós podemos formar 28 retas, tá bom? Então é isso, vamos adiante, sucesso total, show! Questão de número 8, olha só, uma escada de 8 metros foi encostada numa parede de tal forma que o ângulo da escada com o chão foi de 30 graus. Determine a altura que a escada se encontra do chão, beleza? Então, nós vamos imaginar assim, ó. Nós temos a seguinte situação, ó. Olha aí, ó. Forma 30 graus, né? E aí tem 8 metros, tranquilo. Quer saber a altura que se encontra. Olha que legal. Então você deve lembrar muito bem, que já foi comentado, né, em sala, a dica, que diz o seguinte: sempre que você tiver um triângulo retângulo e um dos ângulos for 30 graus, o que é que vai acontecer? Você vai pegar o cateto oposto ao ângulo, é sempre metade da hipotenusa. Então, se aqui for L, aqui é 2L. E aqui, ó, é L raiz de 3. Tranquilo? Então, observe que aqui é a metade, ó, da hipotenusa, 4. Mas vamos supor que você não tenha lembrado dessa dica. Então, você pode aplicar o seno do ângulo, ó. Seno de 30 é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 30 é meio. Então, ó, simplificando os denominadores, por 2 fica 1, 4. E aí, você chega no valor 4. Tá bom? Muito bem. Sucesso total. Vamos adiante. Questão de número 9. Num triângulo retângulo, temos que seno de x é 12 sobre 13. Se x é um dos ângulos agudos desse triângulo, determine o valor de tangente de x. Beleza? Pois bem, vamos fazer o seguinte, ó. Nós temos o triângulo retângulo, ó. E aí eu vou usar a definiçãozinha do seno, ó,
que diz o seguinte: cateto oposto sobre a hipotenusa. Então aqui eu vou chamar de um certo y. E aí o que é que vem em mente? O teoremazinho de Pitágoras, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ó. 169 é igual a 144 mais y ao quadrado. 169 menos 144 é y ao quadrado. Então, y ao quadrado é 25. Y é a raiz de 25, que por sua vez é 5. Como a questão está pedindo a tangente do ângulo, é só pegar o cateto oposto sobre a adjacente. Beleza? E com isso, concluir a questão, tá bom? Sucesso total, show! Questão de número 10. O ângulo de elevação do topo da encosta, tomando a partir do pé de uma árvore, é de 60 graus. Sabendo-se que a árvore está distante 50 metros da base da encosta, determine o dobro da medida que deve ter um cabo de aço para ligar a base da árvore ao topo da encosta. Então, eu vou chamar aqui de x. E aí, eu vou aplicar o cosseno do ângulo. Ou então, ó, basta olhar aqui para a figura e ter a dica. Ó. Aqui é 30, porque aqui no cantinho é 90 e ele deu 60. Se oposto ao 30 é 50, é porque a hipotenusa é o dobro. Ou seja, o x é 100. Só que ele quer o dobro. Então, 2x, 200 metros. Mas vamos supor que você não lembrou, né, desse fato. Então, usando a definição que você conhece, ó, cosseno de 60 é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, 1/2 é igual a 50 sobre x, cruz credo, x é igual a 100 metros. E aí, calculo o dobro, tá bom? Muito bem, sucesso total, show! Questão de número 11. Dois postos de observação A e B estão posicionados de forma que o topo de uma montanha de 3 km de altitude é visto a partir deles segundo um ângulo de 15 graus e 30 graus, respectivamente. Determine a distância entre os pontos A e B. Olha que interessante, ó. Eu tenho o ângulo de 30 graus aqui, ó, e tenho o oposto a ele, que é 3 km. Então, de imediato, o que é que vem à mente, ó? A hipotenusa é o dobro. Ô, beleza, ó, 6 km. É verdade? E aí, um outro detalhe importantíssimo, ó. Esse 15 graus somado com esse outro ângulo aqui, tem que dar o 30 lá fora, que é o externo. Então, você vai concluir que aqui também é 15. Ah, então se é 15 e aqui, ó, em A também é 15, eu tenho um triângulo isósceles, olha só. Então, aqui passa a ser 6 km, que é justamente a distância que ele está pedindo, ó, de A para B, 6 km. E com isso, eu finalizo essa belíssima questão, beleza? Sucesso total, show! Questão de número 12. Um avião de brinquedo está voando paralelamente ao solo, conforme demonstrado na figura. Marcelinho, cuja distância dos olhos até o solo é de 1,5 m, avista o avião com um ângulo de 30 graus. Nesse momento, determine a distância do brinquedo ao solo. Beleza. Veja bem, ó. Bem aqui ele diz que é 30 graus. Olha só. E aqui 1,5 m. Tranquilo, né? Então, ele quer saber a distância do brinquedo ao solo. Ó.
Eu vou chamar aqui esse pedacinho de x e esse outro pedacinho é 1,5, ó, 1,5 metro. Olha, o ângulo de 30 está aparecendo novamente, ó. Oposto ao ângulo de 30 é o x que eu quero. Só que a hipotenusa é 10. Então, o cateto oposto é a metade da hipotenusa. Como ele quer a distância, ó, a distância vai ser o valor de x mais 1,5. Então, nós vamos pegar 5 mais 1, ou seja, meio, vai ficar 6,5 metros. Beleza? Muito bem, sucesso total, show, hein? Questão de número 13, olha só. Um helicóptero é visto sobrevoando a uma altura h em relação ao solo. Sabendo que x é igual a 60 metros, ó, e que alfa é 60 graus, determine o valor da expressão 2h mais x. Beleza, ó. Então, eu vou dizer que a tangente de 60 é o cateto oposto, ó, sobre o adjacente. Tangente de 60 é raiz de 3. Então, raiz de 3 é igual a 60 sobre h. Troca de lugar o h com a raiz, ó. H vai ser 60 sobre a raiz de 3. Racionaliza, ó. Então, h é 60 raiz de 3 sobre 3, que é 20 raiz de 3. Como a questão está pedindo 2h mais x, vamos ter, ó, 2 vezes 20 raiz de 3 mais 60. Então, 2h mais x fica igual a 40 raiz de 3 mais 60. Colocando 20 em evidência, vai ficar 2 raiz de 3 mais 3 metros. Beleza? Muito bem. Sucesso total. Show! Questão de número 14. Olha só. Uma gangorra deve ser construída sendo apoiada pelo ponto médio num suporte central de 0,5 metro de altura. Seus assentos, situados em suas extremidades, devem atingir no máximo 1 metro de altura e, ao tocar o solo, formar com este um ângulo de 30 graus. Qualquer que seja o lado da gangorra a tocar o solo. Para que os assentos não ultrapassem a altura máxima estabelecida, determine o triplo do comprimento da gangorra. Beleza? Ó? Então, veja bem, ó. Se aqui eu tenho um ângulo de 30 graus e aqui é 0,5 metro, então aqui passa a ser 1 metro. Se aqui o oposto é 1 metro, a hipotenusa passa a ser 2. Ora, mas aí o comprimento da gangorra passa a ser 2. Como ele quer o triplo do comprimento da gangorra, 3 vezes 2, ou seja, 6 metros, beleza? Sucesso total, show! Questão de número 15, 2 garotos tentando pular um muro precisaram encostar um barco de 50 centímetros de altura na construção e posicionar sobre ele uma escada conforme a figura. O pé da escada precisou ser colocado no ponto A para que a extremidade superior dela atingisse o topo do muro no ponto B. Determine o comprimento AB dessa escada em metros. Então, pronto, eu vou chamar aqui de X, ó, beleza? E aí um detalhe, ó, 50 centímetros é 0,5 metro. Então, esse 0,5 metro aqui, ó, ele vai estar aqui também, ó, paralelo. E aí a parte de cima, ó, essa distância até aqui, ó, passa a ser a diferença, ou seja, 3 metros.
aplicando o seno do ângulo, ó, seno de 60 é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Só que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Igual a 3 sobre x. Fazendo cruz credo, ó, nós temos raiz de 3x igual a 6. X é 6 sobre a raiz de 3. Racionalizando, ó, multiplica em cima e embaixo pela raiz. Então, 6 raiz de 3 sobre 3, 2 raiz de 3. Dessa maneira, eu finalizo essa belíssima revisão, tendo plena certeza que vocês vão ver cada detalhe, passo a passo, pausar o vídeo, copiar a questão para o caderno e se dar bem na prova, beleza? O meu muito obrigado, tenham um excelente final de carnaval e até o nosso próximo encontro, galera. Sucesso total, show!